a gente vai ter uma live super especial, novamente falando sobre o livro Pé de Romã e sobre a questão do luto gestacional, que é um tema muito delicado, mas extremamente importante para a gente trazer para a nossa sociedade atual, né? Trazer essa situação para as nossas mulheres que sofrem tanto com mais essa forma. Não seria uma só violência, eu acho que é mais uma... Tem algumas questões de violência também, mas eu acho que é mais um sentimento que a gente deixa passar, né? E só pedindo, galera, vamos compartilhar, vamos chamar um pouco para participar dessa live, fique à vontade para fazer perguntas, a gente está aqui para conversar com vocês, de coração aberto, espero que vocês também estejam, para que a gente possa fazer dessa live um momento muito especial. Eu acho que todo mundo sabe que o meu livro Pé de Romã, esse último aqui, o pano de fundo dele é a questão do luto gestacional, esse momento de dor em que a maioria das mulheres tem esse sentimento invisibilizado, né? E o que acaba acarretando muitos problemas, depressão e tantos outros, por não ser vivido, por não ser falado. E aí, nesse processo de escrita do livro, eu entendi que esse tema é um tema tabu e que a gente precisa, de alguma forma, trazer, dar luz a esse problema, para que a gente possa trazer. Queria agradecer a galera que está chegando. Fábia Freitas. Ah, que bom. E tem mais. Naila. E vamos lá, galera. Chama a galera aqui para participar. E novamente essa live eu vou fazer com a minha amiga Jaque. A Jaque ela é terapeuta, extremamente sensível. Eu queria até no meio da live que você também falasse pra gente o que é a arte-terapia e como ela pode ajudar as mulheres nesse processo. Então, para começar, eu vou jogar a bola para você, Jaque. Se apresente. Muito obrigada. Eu sou Jaqueline Franco, estou aqui com vocês para conversar sobre esse assunto delicadíssimo, né? Que algumas mulheres atravessam, a família inteira atravessa e às vezes não se dá conta, não se permite, né, ter esse tipo de situação dentro da sua sensibilidade. Então eu agradeço muito, Dani, o seu convite, fico muito feliz. Vou trazer aqui um aspecto da arte-terapia e como ela pode ajudar nesse processo. E as definições, né, do que seria o luto, por que esse luto é considerado um luto invisível, porque ele não é um luto que é aceito pela sociedade. Eu queria muito te dar os parabéns por trazer essa obra para nós. Obrigada, Dani. E aproveitando que a gente está perto aqui do Dia das Mães, né, já entramos no mês de maio, e também dar visibilidade a essas mães que a maioria, quando passa por essa perda, elas têm a maternidade negada. Então, para dizer que esse livro também é uma forma de dizer, sim, vocês são mãe. Né? O processo da maternidade ele ocorre desde ali, do primeiro momentinho, né? No momento que entra na sementinha, ela nasce, ela começa a criar vida. A partir desse momento, a mulher ela já se torna mãe. Então, vocês são mãe. Sim. Diego, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Vamos aguardar o pessoal chegar, porque o conteúdo vai ser bem denso, né? Vai ser bacana tudo isso que a gente vai conversar. E sim, é um luto invisível, é um luto não reconhecido. E pela minha pesquisa, porque para vir aqui falar com vocês, eu pesquisei mais sobre o assunto, porque a arte-terapia ela é muito grande, ela vai tratar da saúde da pessoa como um todo. Então, alguns assuntos são bem específicos, então cada vez que a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente tem o dever de pesquisar e ir a fundo. E uma das minhas pesquisas que eu encontrei uma médica dos Estados Unidos que diz que não importa se foi uma concepção, uma perda na concepção, ou se o filho tinha 20 anos. A perda é a mesma, a dor é a mesma, o luto é o mesmo. E quando eu escrevi, já me perguntaram, você passou pelo processo do aborto? Né? Não, eu não passei, mas eu convivi com mulheres que passaram. E eu sou mãe. E também tem aquela frase que eu sempre repito, né? Quando uma mãe perde um filho, a outra perde também.
Então, quando eu resolvi escrever, eu também me coloquei nesse lugar de mãe, desse sentimento que é a perda e o quanto isso é dolorido e o quanto isso é doloroso e nos marca, né? Então, poder dizer para essa mulher que passou por esse sentimento sozinha, não, você não está sozinha. Sim. Temos muitas outras mães aqui do lado te acolhendo, isso é muito importante. É importante você não se sentir sozinha e ter essa convicção, porque a questão do ser humano é justamente essa, nós somos criados para vivermos em sociedade. Qualquer coisa fora disso não é um ser humano, não é? Então a atitude que a gente deve ter é de sororidade e de solidariedade para quem está passando e que isso reverbere para a família inteira. Olha, eu estava na minha pesquisa procurando o assunto e encontrei uma definição da Ana Maria Lana, médica patologista. Ela diz que essa situação da perda gestacional, que é um pouco diferente do aborto, a gente vai ver isso depois, mas enfim, a perda gestacional, de um modo geral, é um luto não autorizado, posto que é uma perda invisível e sofre pela falta de reconhecimento e validação pelo meio médico-assistencial e pela sociedade. Eu acredito que o livro, conforme você foi escrevendo, você foi trazendo à tona exatamente essa questão, não é, Dani? Sim, porque eu conversei com muitas mulheres e elas disseram é muito frio o tratamento, né, na maioria das instituições. A mulher, quando ela tem algum problema, então existe o aborto que ele acontece naturalmente, existe aquele que por algum problema de saúde, que essa mulher também ela acaba tendo esse processo de entender que ela vai passar por essa situação. E aí o que a gente vê nos hospitais, eles não sabem dar esse direcionamento para essa mulher. É tipo, pega essa bola e leva e se vira, né? E aí falta esse acolhimento, esse dizer para a mulher, olha, esse processo, tem a questão da curetagem, algumas mulheres precisam passar por curetagem, outras acabam passando por esse processo sozinhas em casa, e é tudo muito no escuro, é muita falta de informação. Então, a gente já tem essa questão da dor que essa mulher está passando, e sem essa falta de acolhimento também dos médicos, das pessoas que trabalham com saúde, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Assim, eu estava vendo inclusive a questão da licença médica. Então, uma pessoa que sofre uma perda gestacional, nas empresas elas têm apenas 15 dias para se recuperar, que é o que eles consideram a parte física, né? Que ela já estaria apta a voltar ao trabalho depois de 15 dias de uma perda gestacional até alguns meses, né, de gestação. Depois, se for uma perda gestacional mais avançada, aí é como se fosse mesmo uma criança que nasceu, morreu em poucos minutos do parto, mas a princípio a perda gestacional no começo da gestação ela só te dá direito a 15 dias e você já tem que voltar ao trabalho. Quer dizer, será que em 15 dias você volta para a sua psique? Não, talvez há casos e casos. Então ela precisaria ter um pouco mais de sensibilidade para lidar com esse tipo de assunto. E também foi uma coisa que você demonstrou aqui no livro, que eu percebi, que eu li. O livro está lindo, gente. O livro chama Pé de Romã. E não sei se vocês já viram a romã, algumas pessoas talvez não conheçam a fruta, mas ela é cheia de sementinha. E cada página desse livro para mim foi como se fosse uma sementinha. É tudo muito bem construído, você sente a trajetória do que está acontecendo ali, mas de uma forma muito poética, muito bonita. Então, quando a pessoa passa por, não foi o seu caso, mas foi baseado num fato real. E quando você tem a possibilidade de transportar isso, ressignificar isso, talvez alguns dias você consiga estar apto a voltar ao trabalho, mas pode ser que para algumas pessoas demore mais. Então tudo precisa de um equilíbrio. Eu acredito muito que a arte nesse ponto ela é
dores, dos traumas. Então, por isso que eu defendo muito, e eu amei o livro, Dani. Eu acho que quando eu escrevi foi isso. Eu acho que a literatura como arte, ela tem esse papel de trazer empatia, né? De nos levar a estar na pele do outro, de sentir como o outro sente. Porque algumas coisas são fora da nossa realidade, então a gente não tem conhecimento. Então, quando você tem acesso à arte, tem acesso à cultura, acesso à literatura, você consegue vivenciar essas experiências e elas nos moldam para que a gente se torne um ser humano melhor. Sim. Falando em arte, eu vou ler uma poesia, chama Aldo, da Ana Elisa Ribeiro. Os homens pegam peso, carregam fardos e empunham armas que dão coices. Os homens levantam caixas, fazem o transporte dos seixos. Os homens se unem e puxam carretas empurradas. Os homens movem mesmo montanhas. Os homens usam cordas e laços e arrastam pedras, barcos, metais, madeiras e máquinas. Os homens carregam fardos, mas só as mulheres carregam um filho morto no ventre por mais de uma semana. Ai, meu Deus, que lindo isso. Quando você está carregando uma criança em seu ventre, você se apropria de um monte de coisa. E quando isso acaba não levando ao termo, os seus projetos futuros são interrompidos. Você sente aquela situação de frustração. A expectativa, né? A expectativa que foi criada. Você enfrenta o tabu da sociedade. A vergonha, muitas vezes a vergonha. A falta de empatia, que é isso que você tão sabendo, né? A sororidade que é necessária. Você sente culpa, raiva, vergonha, medo, tristeza. Então essa poesia... O que eu vi em muitas mulheres que eu conversei durante o processo da escrita, do lançamento do livro, é que elas se sentem incapazes. Parece que de alguma forma elas se sentem incapazes. Se eu não tive a capacidade de gerar um filho, será que eu sou capaz de alguma coisa nessa vida? Qual que é o meu lugar? Onde eu, né? E você vê que isso fere em tantas outras esferas, em tantos outros lugares. É tão importante a gente... Espero que essa tarde as pessoas possam se apropriar desse tema e levar esse assunto para dentro de casa, conversar com a filha, conversar com a esposa, conversar com os amigos e que a gente possa fazer dessa tarde mais um movimento de semente. Assim como o pé de romã. Olha, é um assunto delicado. É um assunto espinhoso, a gente está tentando aqui trazer a poesia, trazendo a arte, levar de uma forma light, né? De uma forma para um assunto que não é nada light. Mas eu acredito que é muito importante a gente se apropriar daquela situação. A mulher, quando ela perde um bebê, né? Sofre a perda gestacional, ela precisa se apropriar daquilo que aconteceu. É doloroso, mas é a única forma de você atravessar por esse caminho. Você precisa dar nome àquilo que aconteceu. Você precisa situar no tempo e espaço. Foi tal data, foi tal hora. Porque senão fica aquela eterna sensação de vazio. Ela precisa saber, principalmente, que não está sozinha. Procurar uma terapeuta, procurar uma amiga, procurar sua rede de apoio. Isso é extremamente necessário, cuidar da saúde mental, além da saúde física. E aqui em Araraquara, a gente tem um grupo de apoio, que chama Grupo Transformação, que é um grupo lindo de acolhimento às mulheres que passam, tanto pelo luto gestacional como pela perda neonatal. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente dar nome. Saber que esse serzinho, que tenha 1, 2, 30 semanas, esse ser ele tem nome, nomear. E falar, não, é meu filho, é minha filha. E ter essa consciência. E é engraçado porque a sociedade fala ao contrário. Isso não é nada. E aí a gente ouve muito, isso até mesmo dentro dos hospitais, né, que ainda não tem essa questão da humanização. Mas isso também dentro dos relacionamentos familiares. Tipo, você está sofrendo por isso? Isso não é nada. Daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você não esquece.
Mas a mulher que passou por aquilo, por aquela situação, ela não vai esquecer. Então, essa live de hoje também é para que a gente traga essa conscientização de que a mulher que sofre com o aborto, com a perda, ela não vai esquecer. Ela precisa de pessoas do lado dela que dizem, olha, qual é o nome? Esse amor ele existiu porque foi um amor gerado, foi um amor que foi sentido, né? É o sonho que foi idealizado. Então a gente precisa dar nome e respeitar esse lugar. O nome é perda gestacional. E toda perda gestacional, ele é produto de uma concepção. Em primeiro lugar, de uma ideia. Começa aqui, na mente. E ela é no corpo. E essa corporificação dessa criança, ela pode se dar tanto de uma forma natural como na fertilização in vitro, que muitas vezes é mais banalizada ainda, porque uma fertilização natural é o esperado, a fertilização in vitro é como se fosse algo fora do comum. E você sabe que eu ouvi frases de mães que passaram por esse processo de fertilização, que ouviram, mas isso é uma mercadoria, isso não é uma criança. Absurdo, né? Então é importante também que a gente saiba que a fertilização in vitro ela é um processo, é um processo científico que traz muitos benefícios, né? Muitas mulheres não conseguem engravidar de maneira natural. E se ela está aí, é para ser absorvida. É uma possibilidade. Se ela vai perder, porque é uma possibilidade. E diferente do que acontece na FIV, né? Diferente da gestação normal, da concepção normal, que a mulher ela só vai descobrir que está grávida depois da falta da menstruação, né, do atraso e de todo aquele contexto. A mulher, quando ela faz a FIV, no momento em que é implantado, esse embrião já existe, ele tem ali 14 dias, 15 dias, então ele já foi fecundado, ele não foi fecundado dentro, mas ele foi fecundado, aquele embrião já é um ser. Quando ele é implantado dentro da barriga daquela mulher, ele já existe, né? Então ela já sabe naquele momento que existe um ser dentro dela. Naquele exato momento ela sabe, aqui dentro tem um ser. Então naquele exato momento o amor já está ali, né? Então, tem a questão dos gastos, assim, do desgaste, são tantas coisas envolvidas que aí chega nesse momento da perda e chega também nessa situação da pessoa assim, mas está sofrendo por quê? Isso era uma mercadoria? Isso não é uma criança? Isso não é nada. Então, são coisas que a gente precisa trazer, por quê? Porque são falas que acontecem no dia a dia dessas mulheres. Sim. É mais uma violência dentro de tantas outras que a gente sofre, só por ser mulher. Isso é importante que a gente traga. Sim. A medicina, ela tem o lado bom da praticidade. A gente não pode descartar isso, né? Porque as coisas... Só que, às vezes, essa praticidade extrapola para desumanização. Sim. Mas dentro da praticidade, eu encontrei, dentro da minha pesquisa, eu encontrei os diversos tipos de perda que pode acontecer. Então, eu quis trazer, principalmente para a gente já pôr nome. Então, até quantos meses, como que chama, a partir de tal semana, como que é. Então, olha só, a gravidez tubária é uma gravidez que ocorre fora do útero. Então, ela é fadada a não dar conclusão, né? Não ir a termo. Tem também a gravidez molar, que é uma gestação com alteração genética. Temos o aborto precoce, que ela vai até a 10ª semana. Tem o aborto tardio, que vai da 11ª até a 20ª. Temos o aborto fetal, que é a morte do feto dentro desse período. Temos o aborto perinatal, que ocorre antes, durante ou na primeira semana, que já é após o parto. Então aí uma gravidez que foi até o final, mas essa criança nasceu e morreu. E tem o óbito neonatal tardio, que é até 28 dias após, foge do conceito, esse que nasce depois de 28 dias, nasce e falece 28 dias depois, ainda não é uma perda gestacional, já passou, né, da perda gestacional.
porém ela é tão avassaladora quanto, e é uma coisa que a gente tem que considerar. Pelas mesmas questões que eu trouxe no começo, que foram os projetos que foram criados aqui, a concepção que veio aqui, e que de repente tudo isso ruiu, e que é importantíssimo a sociedade levar isso em conta, não importa em qual estágio que está. Se foi lá no comecinho, ou se nasceu e isso infelizmente veio a acontecer. E assim, eu trago a vocês que o culto, ele não é um evento, ele não é uma coisa que aconteceu, ele tem fases. E a gente conhece bem as fases, né? Algumas pessoas já puseram nome nessas fases também. Então a gente tem a negação, não, isso não pode estar acontecendo. Muitas vezes as pessoas vêm tentar nos acolher nessa negação, achando que está ajudando, fala coisas do tipo, logo vem outro. Que eu acho que essa foi uma frase que eu escutei. Eu perdi o bebezinho. A gente passa por raiva, porque como assim aquilo que eu projetei dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo, não deu certo? A gente negocia, né? As pessoas negociam com a gente. Essa frase, logo vem outro, é uma negociação também. Aí a gente deprime e depois a gente aceita. Mas para chegar na aceitação, às vezes a gente fica nessa reverberação do luto. É aí que é importante você ter a rede de apoio, você procurar ajuda psicológica, você procurar práticas terapêuticas, você dizer não àquilo que aconteceu, mas não a qualquer situação de violência, de negação àquilo que te aconteceu. Você tem que nomear aquilo que te aconteceu e aceitar depois de repensar e de produzir alguma coisa que ressignifique essa situação. Alguém disse aqui, não dá para substituir. Não dá. Até eu vou ler um trechinho, ele é curtinho do livro, que ele fala isso. Não sei ainda o que faremos no amanhã, mas hoje, mesmo não querendo, precisamos pensar na despedida. Como é difícil nos despedirmos de quem amamos, nos despedirmos dos nossos sonhos, dos planos que traçamos para nós. Como é difícil arrancar do peito o coração que não bate, e mesmo sabendo que não existe ouvidos para ouvir, pronunciar baixinho seu nome. Então é isso, é esse nome que tem que ser dito. Não vai substituir, ninguém vai substituir. Esse ser, ele é único, ele é um amor único, como todos os nossos sonhos são únicos. A gente não substitui um sonho pelo outro, a gente vive ou não, mas eles não são substituíveis. E, gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, a gente está aqui para responder, para estar mesmo com essa troca com vocês. Até porque você substituir seria muito injusto para quem vem depois, não é? É. Muito injusto. E você sabe que eu ouvi alguns relatos dessa problemática, né? Porque quando você vai substituir. Uma mulher que eu conheci, eu conversei com várias mulheres ao longo de todo esse processo, mas ela veio me contar um relato. Ela falou que ela perdeu a nenenzinha dela assim que nasceu e que para ela foi muito difícil. E ela falou que com um mês da perda, ela estava atravessando a rua e nesse momento ela quase foi atropelada. O marido dela na época falou assim, sai disso, já passou, já está enterrado, já está muito enterrado, muda. E ela falou que aí ela teve uma nova gestação. E como ela não soube lidar com tudo isso, ela acabou passando por essa gestação. Ela tinha tanto medo de perder esse novo ser que ela não criou vínculo com essa gestação. E ela falou assim, Daniel, eu só fui entender o problema, que tudo isso me acarretou com a minha neta. Porque a neta começou a ter problema e a neta foi para o psicólogo. E aí começou a vir todo esse trabalho familiar. Então, assim, veio dali, daquela mãe que não foi acolhida naquele momento, que não vivenciou aquele luto, que passou para a filha passou para a neta. Então, naquele momento, ela falou que as três estavam fazendo terapia para tentar resolver a questão atual, mas o problema que foi gerado lá por essa negação desse direito dessa mulher sentir esse luto, de vivenciar essa dor.
Então isso é muito difícil, por isso que a gente fala, a gente precisa falar sobre essa dor. Essa dor, esse é um assunto delicado, mas a gente tem que trazer. A negação faz parte do luto, né? Como é uma fase. Só que permanecer nessa negação é que traz sequela. E é muito injusto para quem vem depois. Mesmo que não estou te substituindo, mas se você não trabalhou inconscientemente, você está. É uma situação muito complicada. Se você tem que trabalhar isso. A nossa amiga aqui nos lembrou, por exemplo, dentro da história da arte, nós temos o Van Gogh, que passou por isso. Van Gogh era uma pessoa extremamente sensível, que viveu numa época em que não se levava isso em conta. E ele, além de tudo, passou por uma... Ele não, né? Ele teve esse tipo de problema. Então, pessoas sensíveis que conseguem traduzir isso na arte, elas conseguem curar não só elas mesmas, como quem acompanha a arte. Munch foi outro que também trouxe a questão da morte, do luto em suas obras, e com isso ele trouxe cura e pode trazer cura para quem visita suas obras de arte. Você praticar a sua própria arte, seja ela na escrita, como fez a Dani, seja ela na música, na dança, você trazer para o corpo essa expressão artística, na música, né? Fazendo letras de música, ou mesmo dentro de um instrumento musical, não importa, uma dança circular que você faça, de qualquer coisa que traga para você materialidade para aquilo que te aconteceu, vai te garantir de que uma nova gestação, por exemplo, você não acabe cometendo esse tipo de situação que é inadvertida, de você transferir para a próxima criança um legado que não é dela. Ô Jaque, vou aproveitar para fazer um convite para a Jaque, e eu vou fazer contando que todos vocês participem. Eu acho que a gente podia pensar numa próxima live em algum processo terapêutico, alguma coisa que a gente consiga fazer juntos, né? Acho que sim. Fazer esse momentinho aqui de despertar. E aí, o que vocês acham? Topa? Se vocês disserem que vem com a gente, eu faço o convite aqui com a Jaque, a gente já agenda uma data e faz esse momento bonito com vocês. Eu acho bacana. Eu já topo. Então tá ótimo. Então já fica aí, daqui uns dias a gente vai pensar numa data especial. E vamos fazer esse momento de cura através da arte. Acho que vai ser muito bacana a gente poder vivenciar essa tarde, esse momento especial. Sim. Eu queria falar também a respeito de uma arte terapeuta dos Estados Unidos que eu encontrei. Maravilhosa. Ela tem um livro Luto Invisível. Infelizmente não temos em português. Em inglês é Grief Unseen. Seria a perda invisível, né? Como eu venho falando então. Ela diz assim, Laura Septer: o luto é mais fácil de ser curado com alguma coisa para se segurar, se ver e sobre a qual chorar. Dani trouxe o livro. Cada um traz a sua forma de expressão. Quem passou por essa situação plantou a semente de romã. Ou pode fazer um vaso de barro, ou pode pintar um quadro, ou no meu caso, como eu nomeei uma estrela, que foi o que eu vi quando aconteceu comigo. Então toda vez que eu vejo aquela estrela, eu lembro que está tudo lá, que aquilo que aconteceu tem um lugar. É isso. Temos mais coisas aqui a respeito da Laura Septer. Ela dá alguns insights. Na verdade, ela dá 8 insights para você pensar. Primeiro insight: você não está sozinha. Aproximadamente 500 mil mulheres, ela fala isso em termos de Estados Unidos, mas no Brasil também, elas sofrem aborto espontâneo a cada ano, juntamente com aquelas que enfrentam outras perdas reprodutivas, como gravidez ectópica e todas aquelas outras situações que eu passei para vocês. Então você não está sozinha. É muita mulher.
Fala. É muita mulher. Aproximadamente 1/4 de milhão de gestantes terminam em aborto espontâneo a cada ano no Reino Unido. Então, assim, são muitas mulheres. Muitas. Isso não quer dizer que você vai falar que, é como não acontece tanta dor. Não, são dores. São 500 mil projetos que não foram em frente, que tem seu luto. Eu acho que a gente ainda vem, quando a gente fala são dores, né? A gente vem naquele lugar onde nós não fomos educados a nomear as nossas dores. Nós não fomos educados a sentir. Então, não chora. Tá chorando por quê? Isso já desde criança, né? Por que essa criança tá chorando, né? Então, a gente já vem dessa questão cultural de invisibilizar o sentimento já da infância. A criança às vezes está triste, já, que criança chata, tá chorando por quê? Isso vai vindo, né? Então, a gente precisa aprender não só a falar sobre o luto, mas também aprender a nomear nossas dores, a sentir as nossas dores, a expressar as nossas dores e entender que ela faz parte do que a gente é. E enquanto a gente não acolhe, não chama para brincar, assim, vem cá, eu estou te sentindo, divide esse momento comigo e vivenciar mesmo esse processo. A gente não vai sair desse estágio. Isso. A outra insight que ela dá, a perda da gravidez é uma perda real, merece ser reconhecida e testemunhada. Foi o que você exatamente falou. Estar sempre com alguém junto que valide isso que aconteceu. O tempo que a mulher está grávida não é uma média válida da profundidade do seu luto. Perdas que ocorrem no início da gravidez, mesmo em tratamentos de fertilidade, podem ser emocionalmente devastadoras. Eu estava falando com uma amiga ontem e ela falou assim, eu nunca havia parado para pensar sobre a questão desse luto. Ela falou assim, só que aconteceu uma situação, eu ia participar de um evento e acabou dando errado, quebrou um aparelho. E ela falou, aquilo me deixou tão frustrada que a noite para mim foi tão chata por algo que é material. Porque aquele material frustrou todas as expectativas que eu tinha criado para minha noite. E ela falou assim, eu nunca tinha parado para pensar o que é então perder essa expectativa de sentimento. Né? Se a gente fica chateada quando alguém bate no nosso carro ou quando quebra o liquidificador, você imagina como é o sentimento que é gerado, que é algo numa outra instância. Né? Então como que a gente pode menosprezar isso? Então, mas assim, ainda nem tanto, né? Então a sociedade tem aquela coisa que só o que é tangível que é válido. O que é subjetivo não tem. Eu acho que é isso, porque o subjetivo não tem importância, né? Talvez seja um reforço para que a gente traga realmente a materialidade da coisa e não ficar só no subjetivo, ter esse testemunho, né? Não que as nossas sensações não tenham importância, mas quando elas ganham, porque nós vivemos na sociedade que precisa desse tipo de materialidade. Então, quando você traz para uma música, para um livro, para uma arte, para um quadro, para uma dança, é mais um testemunho. Mas um testemunho vivo, né? Outro insight. Desviar a atenção da perda da gravidez pode funcionar para algumas pessoas. No entanto, outras podem precisar de um processo de cura mais direto e ativo. Todos os sentimentos autênticos associados à sua perda são aceitáveis e precisam de espaço para expressão, incluindo a raiva, a culpa, a vergonha, a inveja e o desespero. Tá tudo bem você ficar desesperada, é muita dor. Eu já vi relatos de mulheres que perderam, de falarem assim, nossa, pra mim é tão difícil, porque aí eu vejo alguma amiga que por coincidência estava grávida na mesma época, né? E aí é impossível olhar, né? E falar assim, como seria? Poderia ser eu. Sim. Né? Poderia ser eu nesse momento. Como seria? Como seria a carinha? Como que eu estaria agora? Então, tem mais isso, porque você vai levar... Como que pra ela deu certo pra mim, não? Como que pra ela deu certo pra mim, não? E não é nem a maldade do ser humano, é uma coisa que é intrínseco. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado pra não merecer? Eu acho que a culpa ainda é um dos piores que tem. O que eu fiz pra merecer isso? Que tipo de ser humano que eu sou pra ter sido castigada, pra ter
para estar passando por isso? Por que eu? Tantas pessoas, tantas mulheres, por que eu? Sim. Outro insight. Familiares, amigos e empregadores podem não compreender suas necessidades emocionais. Eles podem esperar que você siga em frente rapidamente, mas o processo de cura não pode ser apressado. Não pode. Tudo tem o seu tempo certo para maturar, para evoluir e para finalizar, se possível, né? Desenvolver formas pessoais de expressão, como escrever no diário, fazer arte, criar rituais, pode ser profundamente útil para identificar e curar o seu luto. Não é necessário ter experiência nas artes para se envolver no processo criativo. E essa é a bandeira que eu venho trazer para vocês, defendendo a arte-terapia como um canal de cura. Eu queria ler um trechinho, eu acho que é esse momento de dor e de acolhimento que eu queria ler para vocês, do livro. Hoje estamos aqui, nos despedindo do que um dia foi sonho, do que um dia foi nosso canto, nossos sorrisos, nossa mais pura oração. Nada sobrou das esperanças embaladas em abraços, das cantigas que não cantamos, do cheiro novo que nem chegamos a sentir pela casa. Estamos mais fortes, eu sei, mesmo despedaçadas em peles uterinas arrancadas, sangradas e esvaziadas, do que um dia foi vida, do que um dia foi nosso. Te vejo aqui, pálida em minha frente, com os olhos cheios de vazio que refletem os meus, por serem apenas lágrimas, e entre nossas lágrimas, as minhas se tornam um alimento para que eu sacie meus braços. E nos instantes em que te sinto febril, lutando contra a minha vontade de vida e a sua vontade de não ficar, eu lembro todos os nossos passos, nossos contornos, nossos embaraços. E é isso, eu acho que o processo de cura, que nem a Jaque falou, ele depende muito da gente, do nosso olhar, né? Então essa live também é para que a gente se coloque nesse lugar de acolhimento, de ser esse ouvido que a amiga precisa, de ser esse ouvido que a filha precisa, que a mãe precisa, porque existem mulheres jovens, até tem um caso engraçado que aconteceu com a amiga da minha filha. A mãe dela se sentiu mal. Nossa, eu tô com uma cólica, que foi para o hospital. Ela já tem 4 filhos, 44 anos. Foi para o hospital, sentiu uma dor e teve a neném ali. Então, assim, existem muitas mulheres que já são mães de adultos, de adolescentes que estão engravidando agora. Sim, esse fato aconteceu. E assim, ela não engordou, ela não teve mudança no corpo, nada. Não percebeu? Então, ela não percebeu, ela achou que ela estivesse na menopausa. Eu estou na menopausa, a menstruação não está vindo, 40 e poucos anos, já entrei na menopausa. Então, assim, nós temos mães também passando, né? As nossas mães estão passando por isso. Nossas amigas, nossas irmãs, nossas companheiras. Então, é esse apelo que a gente faz hoje, para que a gente olhe um pouquinho mais para essas mulheres. E se você conhece, se você tem uma amiga, uma conhecida, se a tua esposa passou por esse processo, abraça essa mulher. Chegue ali e fala assim, vem cá, vamos conversar. Num dos lançamentos do livro, uma senhora veio conversar comigo e ela chorou. Ela falou assim, as minhas filhas passaram por aborto, elas perderam. E naquele momento eu achei que não tocar no assunto era uma maneira de eu respeitar aquela dor. E hoje eu entendo que não. E naquele momento eu falei assim, tá tudo bem, a gente não sabe, né? Esse assunto que a gente realmente não sabe, ninguém ensina. Eu falei, mas a partir de agora, traga essas crianças para a existência dessa família. Acolha, chega agora nas suas filhas e fala assim, vamos reconstruir a nossa família, né? Dê nome a essas crianças que não estão aqui, mas que fazem parte desse núcleo tão bonito. Então tem isso também, muitas vezes não é a ignorância, é porque não foi se falado, então tudo que não se fala não existe. Então muitas vezes a pessoa não sabe o que falar porque não se fala. Esse é tabu, não se fala. Então a gente também está aqui para ensinar que precisa sim ser falado, precisa sim ser trazido à tona, precisa sim ser acolhido, a gente precisa desse abraço. A gente está dando abertura aqui, né?
Mas às vezes é difícil você exigir isso de uma geração anterior. Sim. Cada um dá aquilo que pode, que consegue. Sim. E a gente está aqui trazendo uma nova forma de pensar, com muito amor, com muito carinho. De repente, agora, se a pessoa fala assim, eu não sabia que não era legal fazer isso, tá tudo bem, sabe? Novas formas de pensar, novas formas de abrir as portas. Importante a gente trazer isso. Não mais varrer para debaixo do tapete como se nunca tivesse acontecido. Sim. Alguma pergunta? Ok. A live vai ficar gravada, então assim, quem quiser, durante todo esse processo vai ficar disponível no meu Instagram. Então a gente está aqui, quem quiser fazer alguma pergunta diretamente a mim ou para a Jaque, então sinta-se à vontade, todas as perguntas vão ser respondidas. Se não quiserem responder na live, quiserem mandar no direct, no meu direct ou no direct da Jaque, a gente está aqui para conversar com todos vocês. E leiam o Pé de Romã, realmente o livro é lindo. Eu espero que esse movimento, que essa sementinha ela voe e que faça diferença na vida de tantas mulheres, porque a gente está aqui para isso, para ter sororidade, acolhimento e amor. Sucesso para todas, todos. E é isso aí, se precisar falar alguma coisa, nós estamos aqui. Se tiver alguma questão, pode ser no direct, para que preservar a sua pessoa. Tá bom? Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Tchau.